Muito bem, vamos lá então. A proposta é dar sequência àquilo que nós começamos a ver no mês passado, né? Então, eu retomo as minhas principais, como uma revisão mesmo daquilo que foi dito no mês passado com relação à inteligência divina, a sua capacidade de conhecimento, sempre desenvolvendo a reflexão em torno daquela característica do ser divino, que é a sua simplicidade, a absoluta simplicidade do ser divino. Deus, ele é absolutamente simples, isso significa que ele não é composto e que dele atributos e essência coincidem. Deus é a sua própria vontade, Deus é a sua própria inteligência, Deus é a sua própria capacidade de conhecimento, Deus é a sua própria bondade, o seu amor eterno e assim por diante. Então, esse é um pouco o fio condutor das últimas reflexões. Isso nos ajuda muito a entender o ser de Deus e as implicações disso para a nossa vida de união com Deus. Então, o que falávamos sobre a inteligência? Falávamos, sobretudo, naquilo que diz respeito à verdade. Deus tem uma verdade, essa verdade é eterna, e Ele é esta verdade. E falávamos da verdade de três formas: a verdade ontológica, a verdade lógica e a verdade moral. Verdade ontológica, ou seja, verdade que se refere ao ser de Deus, ele é a verdade. É isso que a verdade ontológica, ele é a própria verdade que tem, sendo que ele é o que ele tem como atributo. Uma outra coisa com relação à verdade ontológica é que ele é o único ser que corresponde perfeitamente à definição própria de Deus, no sentido de eterno, imutável, que não é causado por nada nem ninguém, criador, providente, etc. O único que se encaixa nessa definição racional, vamos dizer assim, de Deus, é um Deus único e verdadeiro. Aliás, verdade ontológica significa isso também, ele é o único Deus verdadeiro. Depois falávamos, então, da verdade lógica, a partir da nossa experiência humana. Lembrando que a verdade, na nossa experiência humana, significa simplesmente acordo entre a percepção da inteligência e a realidade do objeto observado. A inteligência concebe uma ideia que está em perfeito acordo com o objeto que eu tenho na minha frente. Eu lembrava, inclusive, fazer aquela demonstração. Aquela ilustração dizendo, nós temos aqui um copo. E o que é isso? É um copo. Se alguém disser que é um papagaio, no sentido do animal, não, isso é um copo. Objetivamente é um copo. Ou seja, a verdade é algo objetivo. A verdade é objetiva. Um dos problemas hoje é a gente se esquecer desse princípio fundamental e começar a tratar a verdade como algo subjetivo. Eu determino a realidade a partir da minha percepção. Não é, por exemplo, uma ideia que eu me formo a partir da objetividade daquilo que eu observo. Eu observo o copo e, então, eu constato, é um copo. Agora, se de repente, por capricho, eu digo, não quero que seja um copo. Eu decido o que o objeto é, segundo o meu capricho, segundo o meu humor. E eu decido que não, ele é porque eu quero que ele seja uma outra coisa. Ora, já perdemos completamente aquele ingrediente, aquela característica importante da verdade, que é a objetividade. A famosa história, eu encerrava dizendo, né, da vez passada, eu decido que eu tenho 65 anos. As pessoas vão dizer, mas o senhor não tem 65 anos. Não, mas eu decido que eu tenho 65. Entende? Eu determino a realidade a partir da minha ideia, porque afinal de contas me convém, porque 65 anos é aposentadoria, não é isso? Então eu determino que eu tenho 65 anos, está tudo certo. Mas você não pode fazer isso. Ora, eu decidi que é assim. Então todo mundo percebe que é uma flagrante tentativa de interferir na realidade, com toda a perda de objetividade. Isso é uma mentira, na verdade. A perda de objetividade faz com que a gente caia no erro, na mentira. Isso tem graves consequências.
na nossa vida cotidiana e, sobretudo, naquilo que diz respeito à nossa relação com Deus. Falar, por exemplo, de Deus e da verdade que é Deus tem consequência naquilo que diz respeito à nossa vida de fé. Para que nós entremos em comunhão com Deus, nós começamos esta nossa vida de comunhão pela fé, que é a adesão à verdade que Deus revela. E esta verdade de Deus, ela é positivamente apresentada, e ela é objetiva, e ela é eterna, e ela é imutável, e ela é o que é, e não é outra coisa. Quando, por exemplo, nós dizemos que Deus é um só, ele é um só, não são vários, então toda ideia, todo ideário filosófico, toda doutrina religiosa que se baseia sobre a negação disso, ora, se baseia sobre uma ilusão, algo falso. Ou existe um Deus, ou existem vários, ou não existe nenhum. Entende? Então, por exemplo, pensemos nesta afirmação, são vários deuses. Ora, dizer que há vários deuses significa, então, que não há um Deus único e verdadeiro, como, aliás, ele se apresenta. Não é sem consequências? Outra coisa, dizer que Deus é trindade ou que não é trindade tem consequências. Muita gente diz assim, é Deus, tanto faz se é trindade ou não. Não é tanto faz. Por exemplo, se alguém diz, eu acredito num Deus único, que não é trindade, ora, não é o meu Deus, não porque seja meu, não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é um só em 3 pessoas. Ele se apresenta assim. Objetivamente falando, esta é a realidade. Eu não gosto dela, gostando ou não gostando, sentindo-se contrariado ou não. Esta é a realidade objetiva dos fatos, é um Deus só em 3 pessoas. E este fato, esta realidade, esta verdade é imutável. É claro que depois eu aplico isso a todas as outras verdades e princípios que norteiam a nossa vida de fé. Quando alguma pessoa diz tanto faz crer ou não na presença real, substancial e verdadeira de nosso Senhor em corpo, sangue, alma, divindade da Eucaristia, não é tanto faz. Ou ele está realmente presente assim ou não está. E se ele está realmente presente, a negação disso não é sem consequências e é uma grave afronta tanto ao mistério como ao próprio autor do sacramento, aquele que está presente nesse sacramento. Veja como isso é carregado de consequências na nossa vida religiosa e na nossa vida em sociedade. Nós vivemos, infelizmente, falando ainda da verdade, desenvolvendo um pouco aquilo que nós consideramos na vez passada. Nós vivemos um tempo muito difícil, e eu citava isso também no final, um tempo de confusão e de ditadura do relativismo, como dizia o Papa Bento XVI. Ditadura do relativismo, quer dizer, tanto faz, para você é assim, então é assim. Para mim não é, então tanto faz. As posições se equivalem, mesmo contrárias e contraditórias, elas se equivalem de jeito nenhum. A verdade existe, ela é objetiva. E a verdade, no seu sentido mesmo, pleno, absoluto, ela é absoluta, ela é uma só. Hoje, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, não existe verdade absoluta, ela não só está cometendo um atentado contra um dos pilares da religião, ou da sã filosofia, mas até mesmo do bom senso. Quando a gente fala sã filosofia, pelo princípio da contradição, esta afirmação cai por terra. Se não existe verdade absoluta, então essa frase não tem valor. Porque essa frase transmite uma sentença que pretende ser algo absoluto. Não existe verdade absoluta. Até mesmo a maneira de proclamá-la já traz, entende? Uma expressão absoluta. Olha, se não existe verdade absoluta, essa frase não tem nenhum sentido, então ela cai por terra, não tem valor. Então existe verdade absoluta. Entendem? Por exemplo, pelo princípio de não contradição, a gente simplesmente é uma questão de bom senso. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas isso é detalhe na decoração. Eu acho que não, porque nós temos baseado a nossa maneira de ver as coisas, temos baseado a nossa reflexão filosófica, temos baseado as nossas escolhas religiosas
escolhas políticas, o nosso modo de viver em sociedade a partir, por exemplo, de falácias como essa. Eu já tive a ocasião de dizer que uma das maiores crises, é claro que é crise religiosa, é lógico que sim, quando o desconhecimento com relação a Deus e as suas coisas e as suas verdades objetivas, mas é também uma crise de inteligência. Vivemos um tempo de grande enfermidade quanto à inteligência. Crise de inteligência, crise de lógica. Entende? Quando, por exemplo, mas senhor Maurício, estamos fugindo um pouco do tema, na verdade deveríamos falar um pouco mais de religião. Pois é. Quando eu penso em Santo Tomás de Aquino, que soube aliar com tanto talento, com tanto brilhantismo, claro, com a graça de Deus, religião e razão, mostrando que de fato as duas coisas vão juntas, fé e razão, sim. Quando eu me lembro, por exemplo, daquela encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, Fides et Ratio, que diz que as duas coisas vão de mãos dadas. Porque que a gente não se esqueça, a razão, a inteligência humana, é feita imagem da inteligência divina. A nossa capacidade de raciocínio, ela é participação, de uma certa maneira, ela é um reflexo daquilo que é Deus. A nossa capacidade de compreensão, a nossa inteligência criada por Deus, então, como realidade criada por Deus, aponta para Deus, está ordenada para Deus. Tive a ocasião de falar algo semelhante há um tempo atrás. De novo, a nossa inteligência criada por Deus aponta para Deus, está ordenada para Deus, nos leva para Deus. A revelação divina, a base da fé, vem de Deus. Então vejam, as duas coisas, de formas diversas, mas as duas coisas têm origem em Deus. Não é possível que haja contradição entre elas, a razão humana e os dados certos da revelação. É claro que a razão humana, a inteligência humana vivida de maneira correta, né? Sem recorrer a falácias. Pois bem, então nós falávamos de tudo isso, né, com relação, por exemplo, à verdade lógica, que é a correspondência entre o pensamento, a inteligência e o objeto. Lembrando que Deus é a verdade lógica absoluta, porque nele há perfeita identidade no processo de conhecimento entre sujeito, objeto e processo em si de conhecimento. Ele é o seu próprio processo de conhecimento, ele é a sua própria inteligência, ele é o sujeito da sua ciência, e ele também é um objeto, no sentido de que ele conhece todas as coisas extradivinas, conhecendo-se a si mesmo, porque a cada realidade, cada ser criado é uma realização de um pensamento de Deus. Vou repetir isso aqui. Cada ser criado é a realização de um pensamento de Deus. Então, para que ele conheça todas as coisas fora dele, para que ele conheça todas as realidades criadas, realidades extradivinas, basta que ele olhe a si mesmo. Deus, conhecendo-se de maneira total a si mesmo, né? Conhecendo-se a si mesmo, ele conhece também tudo fora dele, porque ele é causa, exemplar e eficaz da existência de todas as realidades extradivinas. Deus é causa, exemplar e eficaz da existência de todas as realidades fora dele. Basta então, vou repetir, que ele olhe para si mesmo para conhecer com precisão perfeita tudo mais que existe fora dele. Então, quais são os objetos de conhecimento de Deus? Em primeiro lugar, a si mesmo. E Deus se conhece de uma maneira total, de uma maneira completa. Por quê? Porque tendo ele uma capacidade infinita de conhecimento, e sendo ele esse objeto infinito de conhecimento, ele é capaz de se conhecer completamente. Só Deus é capaz de esquadrinhar as profundezas de Deus. E ele se conhece perfeitamente, totalmente. E ele conhece também perfeitamente tudo fora dele, segundo esse processo que eu acabei de dizer, conhecendo as ideias que são causa, exemplar e eficaz da existência de toda a realidade criada. E como é que se dá esse conhecimento? Esse conhecimento, ele é infinito. Esse conhecimento é atual. Atual porque não existe sucessão no processo de conhecimento de Deus, como para nós. Eu conheço isso,
depois eu conheço isso, desses dois eu passo para isso. Não existe sucessão em Deus. Ele conhece tudo como num eterno presente. Por isso é que ele conhece perfeitamente, como num instante, para nós vamos dizer assim, no mesmo presente, o passado e o futuro. Ele conhece perfeitamente as realidades presentes, passadas e futuras. Ele conhece também tudo aquilo que é simplesmente possível. Ele conhece os futuros livres, ou seja, tudo aquilo que vai acontecer como consequência das minhas decisões livres, da aplicação do meu livre-arbítrio. Ele conhece até os futuros condicionais livres, ou seja, o que poderia acontecer se. Ele sabe isso também. Lembram daquele exemplo maravilhoso de Fátima? Nossa Senhora, ela disse, olha, que os homens, eles se convertam. Ou seja, que eles rezem, façam penitência, que eles se convertam, porque se eles não se converterem, daqui a pouquinho vai acontecer uma guerra pior do que essa que está se encerrando. Estamos na época da Primeira Guerra Mundial, 1917, e ela já está dizendo, se condicional, se o pessoal não se emendar, vai acontecer coisa pior. A gente se emendou e aconteceu coisa pior. A Segunda Guerra Mundial, que foi muito mais assim dramática, não vou entrar em detalhes. Precisa, né? Quer dizer, mas Nossa Senhora, ela disse, agora, se os homens tivessem se convertido, não teria Hitler. Entenda o que eu quero dizer? Não teria Pearl Harbor, não teria o desembarque na Normandia, não teria nada disso, se os homens tivessem se convertido. Não haveria o holocausto de 6 milhões de judeus, não haveria nada disso se os homens tivessem se convertido. Então a culpa é de... Aí começa, né? A culpa é de Deus. A culpa é de Deus ou simplesmente nós aí somos causa da nossa própria infelicidade? Que tal? Entende? Mas Deus envia castigo, sim. Claro que sim, claro que sim. De maneira materna, de maneira medicinal, de maneira pedagógica, claro que sim, porque Ele quer o nosso bem. E uma boa mãe, muitas vezes, sabe corrigir de uma maneira um pouco mais vigorosa. Mas é bem verdade que tantos dissabores acontecem essencialmente por escolhas más que fazemos. Então vejam, Nossa Senhora veio apresentando o conhecimento que ela tem, e que é conhecimento participado do conhecimento de Deus. Ela tem esse conhecimento porque participa do conhecimento que Deus tem das coisas. E como Deus tem o conhecimento dos futuros condicionais, livres, ela disse, olha o que Deus conhece, e eu tenho esse conhecimento que eu participo dele, Deus me deu, né? Se os homens se converterem, vai ter paz. Se não se converterem, tudo bem? Então veja até onde vai o conhecimento de Deus. É claro que é um conhecimento também, voltando, é um conhecimento então infinito, atual, compreensível, porque abarca tudo, substancial, porque Ele é o seu próprio conhecimento. E também é um conhecimento independente das realidades externas. Ele não precisa interagir com a gente para aprender da gente alguma coisa que ele não saiba. Deus sabe aquilo de que tem necessidade, diz nosso Senhor, né? Na ocasião de ensinar o Pai Nosso. Ele sabe desde toda a eternidade aquilo que você vai pedir hoje. Ele sabe desde toda a eternidade a tua necessidade. Ele sabe desde toda a eternidade aquela tua pretensão de dar um drible nele. É muita ingenuidade nossa querer rivalizar com Deus em termos de estratégia de xadrez. Imagina jogar xadrez com Deus. Ele sabe exatamente em que vai dar essa partida. É partida ganha para entender o que eu quero dizer. Ainda bem que ele disse que faz chover sobre bons e maus e o sol brilhar sobre justos e injustos. Ele quer o bem de todos. Que alívio! Alguém tão poderoso, todo-poderoso, e que sabe tanto, onisciente, só quer o nosso bem. Que bom! Isso nos ajuda, por exemplo, a não ter medo das ações do maligno de uma maneira desproporcional, de uma maneira, como é que eu vou dizer, desordenada. Tem muita gente que pensa assim, tem Deus e o demônio, quase que colocando num pé de igualdade. Vejam, o demônio, como criatura puramente espiritual, decaída, tem uma grande inteligência, por conta da sua natureza superior à nossa, mas infinitamente inferior à de Deus.
votado desde sempre. Entende? Às vezes temos medos que não se justificam. É bem verdade que por conta das nossas imprudências, nós nos aproximamos deste cão raivoso. Mas, se acontecem, por exemplo, coisas desagradáveis, muitas vezes é por imprudência nossa. E não porque o demônio seja alguém que se coloque no mesmo patamar de Deus. Mas, enfim, tudo isso ainda para falar da inteligência e do conhecimento de Deus, e encerrávamos falando da verdade moral, que é, em primeiro lugar, a veracidade, ou seja, dizer aquilo que temos em mente, e a fidelidade, falar ou cumprir aquilo que falamos. Falar aquilo que temos em mente, veracidade. Fazer o que falamos, isso é fidelidade. E Deus é ambas as coisas, absolutamente veraz e absolutamente fiel. Sendo Ele, repito, a verdade lógica absoluta, porque nele existe perfeita coincidência entre sujeito que conhece, objeto conhecido, já que ele conhece tudo olhando para os pensamentos que são causa exemplar e eficaz da existência de tudo fora dele. E ele é o seu próprio processo de conhecimento. Ele não se engana, ele não erra nunca. Por isso também que nós podemos e devemos depositar nele toda a nossa confiança. Sendo que, além disso, não é só uma questão de lógica, é uma questão de bondade benevolente com relação a nós. Muito bem, aquilo que nós falamos da verdade com relação à inteligência de Deus, nós podemos falar da bondade com relação à sua vontade. Vamos falar um pouco disso. Já passo então, porque essa revisão foi um pouco única. Ora, o que é a bondade de um ser? A bondade de um ser é o conjunto das perfeições próprias da natureza desse ser. Você tem um ser, e as perfeições próprias da natureza desse ser são essas, ele tem, então ele é bom. Ora, Deus tem todas as perfeições próprias da sua natureza, porque ele tem todas as perfeições. Ele é a perfeição infinita. Entende? Então, ele é a bondade essencial. Deus é a bondade ontológica em si mesmo e com relação a nós. O que é bondade ontológica? É a mesma coisa que eu falei da verdade. Ele é a bondade que tem. E ele é esse conjunto de todas as perfeições, todas. Então ele é a bondade ontológica absoluta em si mesmo e com relação a nós, porque a bondade com relação a outros, a gente chama de bondade relativa, é justamente o poder, a capacidade de fazer outros progredir, melhorar a vida de outros. Então ele é bom em si mesmo, porque tem todas essas perfeições, mas ele é bom também com relação a nós, porque ele nos favorece e faz a gente avançar. Eis aí a benevolência de Deus. Então isso é a bondade ontológica de Deus, que é absoluta. Tem também uma bondade moral. O que é bondade moral? Bondade moral é igual a santidade. E o que significa santidade? De maneira bem concreta, ausência de pecado, perfeita, falando assim de uma maneira bem básica, e perfeita conformidade com a lei moral. Perfeita conformidade com a lei moral, ausência de pecado, temos aqui já a essência da santidade. Ora, Deus é isso. Em Deus, por conta, vamos voltar a esse princípio que nos norteia, né, da absoluta simplicidade divina, por conta da simplicidade, em Deus, a perfeita identidade nele entre vontade e lei moral. Ele é o autor da lei moral. Mais do que isso, esta lei moral se identifica, segundo a teologia. Essa lei moral se identifica com o seu ser. A vontade de Deus se identifica com a lei moral. A lei moral se identifica com o ser de Deus, ou seja, ele não só não peca, que se chama de impecância, como ele não pode pecar, isso se chama impecabilidade. Deus não pode pecar. Porque nele existe essa identidade essencial entre ser, vontade e lei moral. Por isso que nós dizemos que Deus é a santidade substancial. É isso que significa também santo, 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 3 vezes santo. Santidade substancial. Você quer ser santo? Una-se a Deus. Entende? Quer dizer, quanto mais eu me uno a Deus, mais eu participo do ser de Deus.
Quanto mais eu me uno a Deus, mais eu participo do amor eterno, que é Deus. Mais eu participo da bondade perfeita, eterna, que é Deus. Mais eu faço habitar em mim a verdade eterna. Quanto mais eu me uno a Deus, mais livre sou. Entendendo que a liberdade, no seu sentido perfeito e pleno, significa a capacidade de caminhar sem obstáculos no bem. A perfeição da liberdade é você justamente poder não mais cometer o mal. Como Deus, como os santos do céu. Aliás, os santos do céu estão tão unidos a Deus, eles participam de tal maneira do ser de Deus ali, que eles participam, por participação, eles participam dessa impecabilidade. Eles vivem total impecância no céu, porque participam desta nota, desta característica do ser de Deus, que é a impecabilidade. Reparem, ninguém mais peca estando no céu. Do céu você não sai nunca mais, é vida eterna, e você nunca mais peca. Nossa, é assim isso. E quando a gente lembra que o céu significa a plena manifestação da santa liberdade dos filhos de Deus, logo, a perfeição da liberdade é não pecar. Como Deus, que é perfeitamente livre e não peca. Então, quanto mais eu me uno a Deus, mais eu participo desta liberdade na sua perfeição. E vejam que eu preciso de Deus para isso. É uma grande ilusão, uma grande pretensão eu achar que eu não vou pecar sem Ele, sem a ajuda dEle. Erro fundamental, erro primário nosso. Não, eu vou fazer um esforço aqui, não preciso tanto, muitas vezes eu não preciso de verdade. Oração, sabe aquele voluntarismo pelagiano? Pois bem, então isso é a bondade moral, a santidade, essa identificação entre o agir, entre o querer e a lei moral. E depois tem uma outra bondade que a gente associa a Deus, que é a bondade de benevolência com relação a nós. O que é a bondade de benevolência? É querer fazer o bem de graça, sem querer nada em troca. E como é que Deus nos beneficia? Em dois planos, o plano da natureza e da sobrenatureza, natural e sobrenatural. Por exemplo, no plano da natureza, nos criando, trazendo-nos à existência, tirando-nos do nada, isso é a definição de criação, sustentando-nos nessa existência e conduzindo-nos pela providência. Tem muito favor aí já. E quando a gente pensa, por exemplo, no plano sobrenatural, quantos dons sobrenaturais? E todos eles fundamentalmente ordenados para a nossa plena comunhão com Ele, para a nossa salvação e santificação e divinização, deificação da alma, não é? Isso é o resultado, o efeito da bondade benevolente de Deus na nossa vida. Agora vamos juntar as duas coisas. Se eu pegar a inteligência ou a ciência dele e juntar com essa bondade, com essa vontade benevolente, o que dá? Sabedoria. Sabedoria. Então eu dei os dois ingredientes para falar de algo muito importante. O que é sabedoria? Simplesmente ciência divina aplicada para o bem, para a ordem. E essa sabedoria, ela se manifesta de três maneiras. Justamente criando, então veja, a ação de Deus, quer dizer, a inteligência de Deus, a ciência de Deus que incide sobre a vontade cria. Então isso dá sabedoria criativa. A inteligência de Deus, a ciência de Deus que incide sobre a bondade de Deus para ordenar o criado. Então a sabedoria ordenadora ou legisladora. Porque o que significa ordenar? Significa, por exemplo, dar utilidade a cada ser, ordem na criação. Toda essa estrutura hierárquica no plano natural e sobrenatural não é um acaso. Isso tudo é devidamente ordenado, perfeitamente ordenado por Deus. Quando, por exemplo, nós pensamos em todas as leis que regem tudo, o universo material e a ordem sobrenatural. Quando, por exemplo, falando de ciência, nós pensamos no universo material e em todas as leis que regem o funcionamento desse mesmo universo. Leis físicas, leis químicas, leis que incidem sobre o funcionamento de organismos vivos. Ora, só pode haver ciência para nós, no sentido que nós concebemos de ciência, se houver, por exemplo, coisas que são identificáveis, como um comportamento padrão, como leis. Não tem como fazer física sem lei, sem identificar as leis físicas, que regem o funcionamento desse universo material, do espaço, tempo, matéria e energia. Se não tiver lei, que teoria que você vai fazer? Como é que você vai estudar um funcionamento que você não sabe nem prever? Não é? Então vejam, todo esse ordenamento, todas essas leis
são determinadas pelo autor desta obra maravilhosa. Quando se trata, por exemplo, de questões mais espirituais e leis morais, ora, quem que é o autor disso? Ele mesmo, ele é tudo isso. Entende? Então, ele é a sabedoria ordenadora, legisladora. E tem também a sabedoria governadora, ou governante, ou diretora, que corresponde à providência. Ou seja, ele não fica lá longe, ele interfere diretamente no curso das coisas e age de maneira muitas vezes até surpreendente, bem surpreendente, que nos contradiz, mas sabendo exatamente onde chegar, escrevendo certo por linhas tortas. Ele nos conduz através da sua providência com muita perfeição. Me lembro, eu vi isso num filme do Padre Pio, uma produção a mais conhecida atualmente, em que o Padre Pio dizia, porque perguntaram a ele por que o demônio faz isso e aquilo, por que tanta confusão, por que a possessão? Então ele fala assim, olha, nós somos como crianças que estão ali sentados no chão, vendo a mãe bordar, fazer um trabalho de bordado. Quando você olha de baixo, não sei que tipo de trabalho e técnica é, você vê uma confusão de linhas, você não vê nada. Mas quando você olha depois do trabalho acabado de cima, você vê a harmonia, entende? Daquelas linhas entrelaçadas. É um pouco isso. Aqui a gente vê um monte de coisa assim meio confusa. Mas depois, quando a condição de visão beatífica nos permitir, a gente vai ver a harmonia da obra acabada. Deus que soube escrever como ninguém, sabiamente como ninguém, certo, por linhas tortas. Entende? A sua providência age assim. Bom, esse era o complemento que eu gostaria de dar para hoje, né? Lembrando aquilo que eu falei da inteligência. Preparando já o terreno, pessoal, já que fica o gancho para as próximas. Isso tudo nos interessa, porque se queremos união com Deus, e sendo que a união exige comunhão, união é conexão, é ligação, que exige conformidade, comunhão. Então é importante saber em que pontos devemos entrar em comunhão com Deus. União espiritual, comunhão espiritual, então inteligência e vontade. É importante saber como funciona essa vontade eterna, essa inteligência, essa ciência eterna, para entrar em comunhão com tudo isso. Porque isso é base da nossa união com Deus. Então ficamos por aqui hoje. Nas próximas informações nós daremos seguimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.